Hoje vai ser aquele bate-papo bem levezinho para a gente conversar, refletir, né? Esse mês das mulheres. Luciano entrou aí também. Gente, vamos começar então. Já temos um grupinho que entrou. Então, bem-vindo a todos os mutantes. Né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse mês especial das mulheres. A gente tendo essa semana, esse mês para a gente poder refletir. E a gente veio trazer essa live para vocês para conversar sobre as escolhas, sobre as cobranças que pairam no mundo feminino há muito tempo, que a gente tem conseguido vencê-las, porém ainda são muitas. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu sou a Gilmara Farias, do Instagram Eu Respiro Turismo, faço parte da equipe da Mutatis Instituto. E temos aqui a nossa querida amiga Gisele Ferreira, que é psicóloga. Se apresenta aí, Gisele. Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Gisele Ferreira, psicóloga clínica, faço parte também da equipe Mutatis Instituto, e a gente hoje veio para falar de um tema bem legal, né, desse mês das mulheres, para a gente poder trazer bastante reflexões, falar, né, sobre os nossos anseios, sobre as cobranças que a gente ainda vivencia a todo momento, que a gente até acredita no século XXI, na atualidade, a gente ainda continua reivindicando as mesmas coisas, brigando pelos nossos direitos, o direito de ter o nosso lugar, de sermos respeitadas, e, acima de tudo, não queremos rótulos. Com certeza. E o arroba da Gisele, gente, é psicóloga Gisele Ferreira, Gisele com 2 L's, tá? Isso Segui aí. ela também. E temos a Cristina Guzmão, nossa jornalista, escritora, social media e tudo de bom. Fala aí um oi, Cristina. Oi, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente veio essa semana comemorando, né, a Semana das Mulheres, mas a gente costuma dizer que Dia das Mulheres é todo dia, né? Mas é bom também a gente ter uma semana aí para comemorar e para poder falar de assuntos que são importantes. Então, essa live ela foi preparada para isso, para a gente poder conversar um pouquinho. E eu sou jornalista, sou escritora, como a Gilmara falou, integro aí a equipe do Mutatis Instituto, e essa semana eu tô assim meio que na correria, porque tô no lançamento de livro, então quem quiser seguir meu perfil é Cristina com 2 N's, ponto Guzmão, que tem lançamento de livro lá no Wattpad para vocês poderem estar aproveitando a leitura. Isso aí, pessoal. Vamos seguir nossas amiguinhas, né? E vamos começar com a nossa live, conversar um pouquinho e refletir sobre a importância que a gente tem em administrar nossos conflitos internos e externos, né? Com todas as cobranças que a gente recebe em relação às nossas escolhas. Então, começando por um assunto, vamos falar um pouquinho sobre as nossas escolhas em relação ao nosso crescimento, basicamente. Por exemplo, quando a gente vai crescendo, a gente sempre tem aquele negócio, né? Vai casar quando? Casou. Vai ter filho quando? Teve filho. E o segundo? Né? Então tem sempre essa cobrança da mulher chegar numa certa idade. Então o terceiro, né, Gil? É o terceiro. Nossa, vai parar quando de fazer filho? Né? Sempre querem meter o bedelho nas nossas escolhas, se a gente quer ter filho, se não quer ter filho, se quer ter 1, 2 ou 3, se vai parar, se vai casar, se vai separar, todo mundo, se vai engordar, se vai emagrecer, todo mundo quer meter o bedelho, dar a sua opinião sobre as nossas escolhas. E começando, abrindo esse momento, vamos começar a falar sobre essa cobrança por relacionamentos. Tudo bem? Vamos aí, Tudo Gisele, bem. começar. O que você, nossa psicóloga querida e amada, tem a nos dizer sobre essa questão das cobranças que nos fazem em relação ao relacionamento? Tá com essa pessoa, mas essa pessoa é boa, não é boa? Escolheu essa pessoa por quê? Vai namorar, mas vai casar e vai ter filho. Você tem muitos casos desses na clínica. Como você normalmente recebe
casos assim? São momentos diferentes, né? A gente tem que pensar enquanto mulheres que são mães, mulheres que estão naquele momento de se vou casar, ou então se eu vou casar, como vai ser esse casamento? Não quero repetir as mesmas coisas que o casamento dos meus pais, não quero ter muitos filhos, ou então, hoje em dia, a gente vê muito conflito em relação à nossa vida profissional. Hoje, mais do que nunca, as mulheres querem crescer profissionalmente. Elas querem conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. E para fazer isso, muitas das vezes, elas vão ter que abdicar do seu outro lado, que é casar, ser mães, em busca de um sonho profissional. Porque como a gente ainda tem dificuldade de muitas das vezes, de ter um espaço no mercado, mesmo que hoje a gente tenha muito mais do que antes, mas a gente ainda vê diferenças em cargos, a gente vê diferenças em salários, a gente vê diferenças em oportunidades. Então, a gente, enquanto mulher, a gente sempre tem que falar o que a gente pode ser, a gente tem que reafirmar que a gente pode ser o que a gente quiser, que a gente pode fazer as nossas escolhas diferentes daquilo que a sociedade impõe para a gente a todo momento. E isso é muito bacana, a gente poder olhar para toda a nossa história enquanto mulheres e ver outras mulheres que vieram antes da gente e abriram um caminho para hoje a gente poder estar aqui fazendo uma live e poder falar a respeito do que a gente hoje, na atualidade, a gente quer enquanto mulheres, que hoje em dia a gente pode decidir em falar que a gente não vai querer ter filhos, que a gente não quer casar, ou se a gente for casar, quando a gente vai fazer isso, e que a gente não quer ser cobrada, o momento em que a gente vai ter que deixar de lado ou a nossa família, porque ainda tem essas cobranças. Se você casa e você escolhe ter filhos, você não vai parar de trabalhar para cuidar do seu filho? Você vai colocar o seu filho na creche? Então, são cobranças que a gente tem a todo momento. E o que acontece também, infelizmente, quando vem cobrança das próprias mulheres, né? E a gente ouve muito, né? Às vezes, mesmo quando a gente escolhe ser mães e que a gente escolhe ter filhos, e aí a gente fala assim, poxa, hoje eu vou querer sair com as minhas amigas, ou então vou querer sair para poder esparecer um pouquinho, porque eu sou mãe, mas a gente não é mãe 100%. A gente é mulher, a gente é esposa, a gente é filha. Então, nós temos vários papéis sociais, somos profissionais. Então, para a gente entender hoje esse vários papéis que a gente tem, e a gente também entender que, às vezes, a gente quer ter o nosso lazer, a gente quer ter aquele momento em que a gente vai sair e que a gente não vai ouvir aquela frase, cadê o bebê? Cadê a criança? Você está fazendo Verdade. o que aqui? Você deveria estar com o seu filho em casa. E, às vezes, quantos conflitos, né, até mesmo eu, enquanto psicóloga, eu recebo em relação a isso. Então, agora eu sou mãe, eu não tenho mais direito, eu não tenho uma identidade. Ou então, quando engravida, que geralmente acontece isso, pelo amor de Deus, eu não quero perder minha identidade. E a gente vê tantos conflitos, não é porque as pessoas não querem ser mães ou querem abrir mão de uma coisa ou outra, é porque a sociedade cobra da gente muita coisa. Então, o momento que deveria ser o momento nosso, único, da gente gerir um ser dentro da gente ver toda essa transformação, às vezes a gente nem consegue pensar em relação a isso, porque a gente sabe o quanto a gente vai encarar de preconceito. A todo momento, se a gente vai querer colocar na creche, se a gente vai ter cesárea, se vai ter parto normal, se a gente vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Então, a gente é cobrado o tempo todo. Ou então, naquele pensamento, tá? Sou uma profissional e agora engravidei, a criança vai nascer e agora? Eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos, eu vou ter que abrir mão da minha carreira, eu vou ter que abrir mão de tantas coisas. E, às vezes, isso traz muito peso e muito conflito. E as grávidas, às vezes, acabam adoecendo por conta disso. Ou então, aquela maternidade romantizada que a gente ainda vê nos dias de hoje. Né? Que a gente foi fazer o teste de gravidez, estou grávida. E aí a gente acha que tem que ser aquele turbilhão de sentimentos de prazer, de felicidade.
e tem muitas mulheres que não conseguem vivenciar esse momento de sair de êxtase, de que estou grávida, que estou muito feliz. Tem muitas mulheres que não sabem nem o que vão fazer, que não se viram mães, que não se viram largando a sua profissão para poder serem mães. E aí, a todo momento, a gente vê também que elas são cobradas, porque até no teste de gravidez, quando você vai fazer, você tem que ter uma reação, porque a sociedade te cobra que a partir do momento que o teu teste de gravidez dá positivo, você tem que ficar feliz da vida, que você tem que ser a mulher mais segura, que você tem que achar que você vai ser uma mãe maravilhosa e que você vai ter que abrir mão de tantas coisas. E a gente precisa repensar sobre isso também. Porque a gente vê que hoje em dia as mulheres estão indo em busca do seu espaço, do seu lugar e de terem sua vida profissional. E que isso não é errado. E a gente precisa entender que a gente tem que olhar isso com bons olhos. E caramba, que bom que as mulheres hoje em dia têm seu espaço. Que elas não precisam mais ficar escondidas atrás de um casamento ou ficar escondida atrás de um marido, né? De um provedor. Que hoje elas vão ter sua independência, hoje elas vão em busca do seu espaço. E isso que é importante, a gente cada vez mais motivar as mulheres a irem atrás dos seus sonhos, de construírem suas carreiras, de construírem suas vidas e escolherem o que for melhor para elas. E sempre a gente pensar, cada um vai ter o seu modelo de vida, cada um vai escolher o que quer da sua própria vida. E tudo bem, a gente não precisa crescer e achar que a gente vai ter que se realizar em ser mãe e que a gente vai ter que se realizar no casamento. A gente pode se realizar de outras formas. Né? A gente pode se realizar até e escolher não querer casar. E sermos solteiras para a vida inteira, né? Eu estava até pensando agora que eu já ouvi casos de empresas que não queriam contratar mulheres jovens porque elas poderiam engravidar e ficar um tempo fora do trabalho, ter licença maternidade. O que é um absurdo. Aconteceu isso comigo. Imagina, Aconteceu isso comigo quando eu me casei, eu tinha 24 anos. E aí eu me casei, eu já tinha filho, o Alan, e meu marido também já tinha o filho dele, o Daniel. Nós não temos filhos juntos, porque nós escolhemos não termos mais filhos. Mas aí, o que acontece? Eu fui para uma entrevista de emprego, porque na época, quando eu me casei, eu estava desempregada, né? Então, também parei e falei, então vou voltar tudo para o casamento, então não vou procurar emprego agora. Mas aí eu me casei e eu falei, vou voltar para o mercado de trabalho porque eu sempre trabalhei. E aí eu fui fazer uma entrevista de emprego na época com 24 anos, novinho. E aí o entrevistador me perguntou, quanto tempo você está casada? Aí eu falei para ele, eu estou casada de poucos dias. Não, acho que tinha um mês, não tinha muito tempo. E aí ele falou assim, então você pensa em ter filhos? E daqui a pouco você vai entrar em licença maternidade. Aí eu falei para ele, não, eu já tenho filho, meu marido também já tem. Ter filhos agora não é uma escolha nossa do casamento, mas não sei se em algum momento teremos. Mas isso não quer dizer que eu vou ter. Então, hoje em dia, nós estamos casados há mais ou menos 12 anos, né? Que a gente tem 12 anos de casado, e nós não tivemos filhos. E não tive a oportunidade de trabalhar naquela empresa, porque o entrevistador homem achou, só porque eu tinha acabado de casar, eu não seria uma funcionária que entraria lá e daqui a pouco sairia por causa da maternidade, por causa da licença maternidade. E isso não aconteceu. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Ele não deixou claro que eu não fui aprovada por isso, mas só pelo fato da pergunta dele, ficou subentendido isso, né? Faltou quase ele dizendo, vou te contratar porque você casou agora e você vai engravidar. Como se ele tivesse esse poder de determinar que eu seria a mãe de novo ou não. Se esse era o dever dele, né? Gente, é um absurdo, realmente. Já passou por alguma coisa do tipo, Cris? Não, graças a Deus. Eu estou ouvindo vocês falarem assim, e graças a Deus eu sempre tive muito apoio dos meus pais, né? Durante o meu casamento, meu primeiro casamento, que eu sou divorciada, eu também tinha muito apoio, né, do meu ex-marido com relação à minha carreira.
A gente teve os nossos problemas, nos separamos, mas ele sempre me apoiou, né? Sempre incentivou a minha carreira. E depois que eu me separei, meu pai, e eu tive total apoio do meu pai, da minha mãe, sabe? Na época eu trabalhava, então eles ficavam com os meus filhos, sempre tomaram conta dos meus filhos, sempre tive esse apoio por parte deles. E agora que a gente está aqui na pandemia, né? A minha mãe super me apoia, ela cuida da casa, ela faz as coisas da casa para que eu possa estar escrevendo, para que eu possa estar trabalhando, que eu trabalho como social media também. Então, o meu dia praticamente é todo no computador, né? E eu tenho total apoio deles com relação a isso. Então, assim, mas eu sei de muitos casos de pessoas que sofrem com isso, né? Principalmente agora com esse novo quadro, esse novo cenário que a gente está vivendo, onde a gente trabalha home office, onde a gente trabalha pelo computador, tem muita gente que ainda não valoriza isso. Entendeu? Que acha que você está no computador, que você está se divertindo, que você está nas redes sociais brincando, né? Você está conversando de bate-papo. As pessoas elas ainda não entenderam que o novo quadro, o novo cenário agora é de um trabalho pela internet, é um trabalho online, né? E isso não é valorizado ainda. Então tem muitas mulheres às vezes que passam muito tempo no computador e devem ouvir dos seus maridos ou de outras pessoas, mas você não sai do computador e a casa, e como é que fica as coisas, não vai cuidar do filho, não vai cuidar da... E não sabe o que a pessoa está fazendo, né? Às vezes acho que a pessoa está brincando na internet e a pessoa não, está lá trabalhando, né? Então a gente tem que agora começar também a repensar algumas coisas, e eu acho que essas discussões elas têm que vir, né? Para que as pessoas comecem a amadurecer essas ideias e entendam que agora a vida é outra, né? Nós entramos num novo normal, né? Nada será como antes, né? As mulheres que viveram na época da minha mãe, da minha avó, elas tinham uma outra rotina de vida, né? Que era a rotina voltada para casa, para os filhos. Hoje em dia, a mulher ela está no mesmo páreo do homem, ela tem que sustentar a casa da mesma forma. Eu tenho que sustentar a minha casa, porque eu sou o homem da minha casa, né? Eu tenho o apoio dos meus pais, mas na minha casa eu sou o homem da casa, eu que Você é tenho a que botar super o mulher dinheiro da sua dentro de casa. casa. Você é a super Hã? mulher da sua casa. Pois é, entendeu? Então, assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. Então, as pessoas têm que começar a entender que as coisas mudaram e essas discussões têm que vir para isso mesmo. Não, com certeza. Eu estava até pensando aqui, as pessoas perguntam, você não vai trabalhar não? Quando você trabalha pela internet, né? Só porque você não sai de Sim, manhã, volta à noite, não te vem fazendo isso, quer dizer que você não trabalha, que você não faz nada, pois né? é. Só quem está nessa situação de trabalhar online, trabalhar home office, sabe o quanto você trabalha. Você trabalha até mais, porque você não tem hora para Muito mais, começar, você não tem hora para parar, você não tem hora para terminar. E em casa muito ainda é mais mais. difícil, porque você tem os filhos que tem a demanda dos filhos que precisam de você, tem os familiares que precisam de você, às vezes a própria família não entende, vai lá querendo falar com você, aí você fala que não pode, ah, mas não está querendo falar comigo, e não é isso, você precisa daquele tempo para você se estruturar, para você conseguir trabalhar, para você conseguir desenvolver seus projetos, e você não tem como parar, só porque você está em casa não quer dizer que você não esteja fazendo nada, né? Hoje em dia, a mulher, além de trabalhar fora, que é uma opção. Tem gente que quer trabalhar fora, tem gente que não quer trabalhar fora. Tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer, tem gente que quer casar, tem gente que não quer. Tem gente que gosta, tem prazer em fazer as coisas dentro de casa, tem gente que não tem. E a gente não tem nada a ver É. com isso, porque cada um sabe como vai cuidar da sua casa. Falar para uma mulher, que eu já escutei o absurdo de mas você não sabe cozinhar, como você vai fazer comida para o seu marido? Gente, Como se o as marido pessoas... também não tivesse a obrigação de também saber cozinhar, porque se ele... Exatamente. Gente, Como você vai cozinhar para o seu marido? Tinha que ser diferente, né? Seu marido também tem que aprender a cozinhar, porque o dia que você não puder, ele vai ter que ter essa responsabilidade, né? ou então, Aga- se nenhum dos dois quer Gil, cozinhar, compra feito. Resolvido. Isso aí!
Pois Cris. é. A graduanda em turismo tá dizendo aqui que ela escuta isso todo dia, da filha dela e do marido, né? Deve ser com relação ao computador, né? Que Online, trabalha no computador também. A faculdade Tem dela é muita gente online, que é tudo passa por online. isso. Exatamente. Depois a gente tem umas perguntas aqui, quando vocês pararem um Pode, pouquinho, aí eu pode passo essas mandar, perguntas para vocês. para a gente não se perder, pode ir mandando. Então, o Luciano, ele perguntou como a gente teve a ideia de criar o Mutatis Instituto. Aí, Gil, Ah, se quiser então. falar um pouquinho. Então, meio que partiu da minha cabeça maluca, né? E elas embarcaram a início. Eu quis fazer uma formação em coaching, que eu acho uma formação muito interessante, porque eu me interesso muito por desenvolvimento humano, por autoconhecimento. E falei com elas sobre o curso. Entrou primeiro a Cris para estudar também, fazer o curso. A Cris falando com a Gisele, ela entrou também para fazer essa formação. Então, as três, né, estão com a formação em Life Coaching, que é coaching de vida. E a partir disso, a gente começou a conversar sobre essa possibilidade de formarmos juntas uma equipe, já que a gente já se conhece há 14 anos. Então, 8 anos que a gente se conhece. Isso. E a gente sempre se deu muito bem, sempre teve ideias parecidas, fazendo a mesma formação, por que não juntar e uma dar apoio à outra, né? Nesse quesito de integrar uma equipe, porque cada uma tem uma especialidade diferente, né? Eu sou formada em turismo, com certeza eu vou querer puxar um pouquinho esse desenvolvimento humano para empresas de turismo e profissionais de turismo. Também fiz gestão de empreendimentos turísticos, mas que eu posso usar essa gestão, essa parte de administração em outras empresas. A Cristina, como jornalista, escritora, social media, ela manda muito bem no marketing. A Gisele já trabalhou muito tempo na área financeira e é psicóloga, é a nossa cabeça, é a nossa Jean Grey dos mutantes, porque é ela que a gente põe, joga uma ideia e ela que vai trabalhando isso na nossa mente. Ela que vai puxando para o lado da psicologia. Emocional. A gente, vamos lá, vai dar certo. Vamos fazer a gente joga as maluquices e a Gisele, como uma boa psicóloga, ela arruma isso na nossa mente. Entendeu? Ela manda as ideias do que está acontecendo em relação ao comportamento humano. Então, eu achei que foi a melhor equipe que o mundo podia nos trazer. Foi a partir daí que a gente começou. Né? E a diversidade entre as carreiras, né? Que cada uma dentro da sua especialidade, da sua formação, contribuindo para a equipe Mutatis. E só tem dar certo. Complementam, né? Com certeza. A gente começou tem pouquinho tempo, então não esqueçam de curtir lá, seguir o @Mutatis Instituto. Mutatis é com 2 T's no primeiro e com Y depois do último T, tá? Tem aqui, gente, a Cristina vai colocar aí para vocês nos comentários. Sigam lá o Mutatis Instituto, que a gente vai falar muito sobre comportamento humano, autoconhecimento, foco, procrastinação, determinação, a ensinar vocês, a ajudar vocês, né, a parar dentro do casulo, se organizar para poder sair do casulo e voar. Esse que é o intuito, né? Que tem muito a ver com o tema que a gente trouxe hoje das mulheres, né? Da gente sair desse casulo aí, de tudo que colocaram em cima da gente, de todos esses rótulos. Eu não gosto muito de rótulos, né? Quando alguém vem super mulher, mulher maravilha, guerreira, coloca a gente num lugar que às vezes traz sofrimento, né? Um peso, porque como se a gente tivesse que dar conta de tudo. Como se ainda estivessem cobrando a gente, trabalha fora, seja mãe, seja tudo, e no final você ainda é a salvadora de todos. No final você tem que ser aquela forte que tem que sustentar todo mundo. E da gente olhar para tudo isso e dizer, não, calma aí. A gente é uma comunidade, a gente é uma equipe familiar, a gente é um conjunto que todo mundo tem o seu papel dentro do círculo familiar. Então não é só o papel da mulher. Que eu lembro, até quando vocês falam disso, eu lembro quando eu era pequena, alguns aninhos atrás, e às vezes a gente ouvia isso, né? Você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a fazer isso, você tem que aprender aquilo, porque quando você casar, o que você vai fazer? Como você vai cuidar do seu marido, da sua família? E aí, às vezes, a gente vai ao banheiro, limpar
a casa, porque a gente tinha que aprender a fazer isso. E aí eu sempre fui um pouquinho questionadora, e eu sempre falava, então eu não vou casar. Porque eu já ficava naquela ideia, se eu tiver que cozinhar, lavar, passar para o meu marido, eu vou ser empregada dele. E eu não quero ser empregada de ninguém. E lá com meus 9 anos, eu já questionava quando me botavam para fazer as coisas em casa. Porque eu tinha que aprender, porque senão minha casa ia ser uma bagunça, senão minha casa ia ser suja. E aí a gente vê que o papel de uma casa limpa, uma casa organizada, sempre cai em cima das mulheres. E na realidade não, existe quantas pessoas dentro dessa casa? Se ela tá suja, não é o dever só da mulher manter ela limpa ou ela se matar fora e matar dentro de casa para poder ter uma casa limpa. Então, todo mundo tem o seu papel dentro desse lar, todo mundo tem o seu papel dentro da família. Então, é importante a gente colocar cada um dentro daquilo que precisa e esclarecer. Olha, você vai botar o lixo, ó, você vai lavar o banheiro, porque todo mundo precisa. E aí, se amanhã ou depois não tiver, você vai fazer a comida. E não tem nada de errado. Você pode passar sua própria roupa. E até aquele papo de, mas eu ajudo a minha esposa a fazer não sei o quê. Você não ajuda, porque se moram os dois lá, os dois só têm que fazer, né? Se não quiser fazer, quem tiver dinheiro, paga alguém para fazer. Mas os dois têm que fazer esse negócio de, eu ajudo a cuidar dos filhos, eu ajudo a cuidar da casa. Não tem essa. A casa é dos dois, a filha é dos dois. Então, os dois têm deveres iguais, direitos iguais aí dentro dessa relação, né? Em toda relação, os direitos têm que ser iguais. E o pessoal às vezes fala assim, fulano pode fazer isso, mas fulana não pode porque ela é mulher. Não tem esse tipo de divisão. Pelo menos para mim isso não existe. Eu sempre também, sou que nem a Gisele, eu sempre fui muito questionadora com essa questão. Eu não vejo por que eu tenho que aprender a fazer alguma coisa que eu não gosto. Eu tenho que aprender, se eu quiser, eu vou precisar, eu até aprendo a fazer, mas não que eu vá fazer, precise fazer, seja obrigada a fazer. Eu vou fazer quando eu quiser, quando der. Senão eu pago para alguém fazer se for o caso, ou então não faço, eu dou um jeito, mas não que seja uma obrigação. Né? Não que seja uma obrigação. Tem tantos anos, não sabe cozinhar até hoje. Tem tantos anos, não sabe fazer não sei o que até hoje. A gente não tem isso. A mulher aprende o que quiser fazer na necessidade dela. Se for preciso para ela, ela aprende para poder se organizar, se sustentar, se alimentar. Mas se não for o caso também, existem 1000 outras maneiras para a pessoa poder manter a sua casa. Então, não vem com essa de que você tem que aprender a fazer para quando casar, porque isso já caiu por terra, gente. Não tem mais isso. Não tem mais essa história de quando você tiver filho, tem que parar de trabalhar para cuidar da criança, porque a mulher tem que trabalhar também, a não ser que seja um desejo dela ficar em casa. Tem mais perguntas aí pra gente? Por enquanto, não. A graduanda turismo tá mandando umas mensagens aqui. Ela mandou, tenho certeza de que já deu certo o negócio. E ela falou um pouquinho também que ela tem apoio do marido dela, dos filhos, com relação ao trabalho na internet. Então, isso é muito legal. É muito importante. Isso é importante, a gente saber que a gente não está disputando. Né? Porque às vezes a gente vê muito preconceito em relação a isso de disputa, mas não é. A gente está dentro do nosso lado, da nossa família, a gente está ali junto. Não é que o homem tem que ser mais ou se a mulher tem que ser mais. É que todo mundo ali tem o mesmo papel, tem o mesmo espaço, todo mundo precisa colaborar. Então, da gente entender que todo mundo tem seu espaço. E a gente precisa realmente desenvolver e estar junto. Lógico que em alguns momentos eu valorizo o trabalho, eu sou casada, valorizo o trabalho do meu marido, incentivo, assim como ele também me incentiva, assim como ele acredita nas minhas loucuras. Quando eu falo para ele, vamos fazer uma live no sábado, e aí às vezes no final de semana, geralmente como a gente trabalha dia de semana inteiro, a gente acaba tendo final de semana para a gente poder passar com a nossa família, para a gente dividir. E super entende quando a gente faz uma live, né, num sábado à noite,
E aí da gente entender que é a vontade do outro, é o desejo do outro de trabalhar. Então eu respeito, então eu ajudo no que eu preciso. E o que traz muito conflito também nas relações e tudo, é em relação a essas situações em que a mulher às vezes se vê com dificuldade também de querer casar por conta das questões, ou que a gente falou, de ter que ser a empregada ou a mãe do marido, né? Porque a gente vê muito isso também, de às vezes terem essa ideia, né, que a gente tem que continuar fazendo pelo marido aquilo que a mãe fazia. Só que, na realidade, nós não somos a mãe dos nossos maridos ou do nosso Cada um tem sua companheiro. individualidade, né? E isso é importante. A gente não pode perder a nossa individualidade nunca, seja porque a gente escolheu ser mãe, seja porque a gente escolheu casar, a gente saber que a gente está junto numa relação, mas dentro de qualquer relação a gente precisa ter a nossa individualidade, a gente precisa cuidar da gente enquanto mulheres, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional e mental, a gente precisa saber que a gente não precisa dar conta de tudo, e se a gente não der conta de tudo, tudo bem, não tem nada de errado com isso. Você não está falhando enquanto mãe, você não está falhando enquanto mulher, você não está falhando enquanto esposa, você só, igual que outro dia a Cris até compartilhou um post falando, né, que a sociedade cobra da gente como se a gente não trabalhasse fora, como se a gente não fosse mãe, como se a gente não tivesse outras atribuições. E aí a conta não fecha e não fecha mesmo. E mais do que nunca a gente vê o índice em mulheres, seja com depressão, seja com ansiedade, seja com os transtornos mentais, o índice são muito grandes, porque as mulheres têm uma sobrecarga tanto emocional de trabalho, psicológica, porque elas precisam dar conta de tudo. Porque também fomentaram na nossa necessidade, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto cuidadora, e que a gente precisa cuidar de todos, e que a gente precisa estar sempre ali, e que a gente tem que dar conta de tudo. E, na realidade, a gente é humana, a gente é mulher. Então, a gente sabe que, em alguns momentos, a gente não vai conseguir. E que a gente também precisa baixar um pouquinho aquele nosso excesso de autocobrança, até mesmo em relação ao nosso corpo, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se posiciona. Porque às vezes, né, a gente até escuta, aconteceu isso porque saiu dessa forma. Ué, gente, a gente não pode escolher a forma como a gente vai sair de casa. A gente não pode escolher a forma como a gente quer andar na rua. Tem que ter uma regrinha dizendo que a gente vai ter que ser vestida dos pés da cabeça, porque o homem não pode olhar pra gente, não olhar a gente como uma carne, como um manequim numa vitrine. A gente Minha também vida, quer sair. minhas regras. A gente quer sair na rua e a gente não quer ouvir elogios que acabam depreciando a gente enquanto mulher. A gente não quer sair na rua e escutar buzinaço. A gente não quer sair na rua e escutar aqueles elogios que desmerecem a gente enquanto mulher. A gente quer sair na rua, a gente quer ser respeitada pelo nosso posicionamento, pelas nossas ideias, pelo nosso local de fala. Dizer que somos mulheres e que estamos indo em busca daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente sonha. Então, o que a gente quer mais do que nunca nesse mês das mulheres, nós queremos respeito. Nós queremos nosso espaço, nosso lugar, queremos ser mãe ou não, queremos casar ou não, e queremos dizer que quem escolhe as regras e dito que a gente quer da nossa vida é a gente mesmo. A gente não quer o homem determinando isso pra gente, a gente não quer a sociedade fazendo isso, a gente quer dizer, eu sou Gisele, eu sou a mulher que eu sou e eu me orgulho disso. E isso é bacana, da gente se olhar no espelho e falar, tu é fera mesmo. E isso que é importante, da gente olhar pra gente e a gente reconhecer o nosso valor. A gente saber das nossas cicatrizes, das nossas lutas, de tudo que a gente precisou chegar até aqui e ter orgulho da nossa história. Ter orgulho das mulheres que nós somos. E que também não somos rivais. A gente pode uma ajudar a outra, a gente pode motivar outras mulheres, a gente pode também dizer para ela que ela vai encontrar dentro da história dela o lugar dela, a essência dela, e que ela pode ir em busca disso. Seja se em alguns momentos ela escolheu ficar em casa para poder cuidar dos filhos, e ela pode fazer isso, se isso é um desejo da vida dela.
ela pode abrir mão da vida dela se ela quiser, por conta de um casamento de filho, se isso faz ela feliz. E não tem nada de errado, a gente só E não ninguém tem pode que julgar. e isso, a gente só não quer ser julgada pelas nossas escolhas, porque ela só reflete a nossa vida mesmo. Toda escolha tem consequência, toda escolha requer alguma decisão. Então, toda escolha ela pode ser nossa, porque se não acontecer da forma como a gente quer, depois a gente que vai ter que também prestar conta disso. E a gente vai ter que Com pagar o certeza. preço. Se a gente for parar para pensar, nós três mesmo, como amigas, temos vidas completamente diferentes uma da outra, né? Fizemos escolhas totalmente diferentes uma da outra, né? A gente tem gostos diferentes, jeitos diferentes, escolhas diferentes, trajetórias diferentes. E nem por isso uma vai ser mais, outra menos. E nem por isso uma vai ficar julgando a escolha da outra, né? A gente aceita o que somos. Somos pessoas boas. E eu amo muito vocês, né? Sempre digo isso, adoro vocês. Então, nós somos pessoas boas, pessoas honestas. O que temos que fazer de bom, Deus está vendo. Agora, o resto, as nossas escolhas, a gente não está fazendo mal para ninguém, né? Até estava pensando aqui no caso que você falou, do seu marido te incentivando com essa nossa live no sábado à noite, né? É a mesma coisa. Existem homens que não suportam ver a mulher vencendo mais na carreira do que ele, ou mulheres que ganham mais do que os seus parceiros. Agora, quando aparecem homens assim, que incentivam, que estão lá, vai lá, faz mesmo, entendeu? Eles estão aqui na live que eu tô vendo, o Mauro tá aí, o Luciano tá aí também. Então, que incentivam a gente a continuar. O Mauro mandou uma mensagem muito legal aqui. Deixa eu achar aqui, Cadê? peraí, Gil. Ele botou assim: casamento isso. não é sobrecarregar um só lado. Na verdade, o casamento deve ser a união de forças para o crescimento dos dois. Mandou muito bem. Tá filósofo. Tá. Eu acho que ele agora, tá vocês não sabem vocês não sabem quem entrou na live. Quem? O Rafael Khalid, lembra dele? Rafa! Lembro. Ele tá na live. Oi, Rafa. Mandou beijo, um oi Rafa. pra gente. Oi, um beijo. A gente só tem pessoa bacana aqui assistindo essa live, nossos amigos que acompanham a gente, que estão aqui para dar aquela força, que sabem o quanto... E eu gosto dos termos sim, Gisele. Eu gosto do termo guerreira, porque apesar das adversidades, a gente tá lá, a gente tá lutando, a gente tá caminhando. Eu gosto. Isso é bacana, mas a gente não pode rotular. Não da gente achar... Mas eu acho. Tipo, vocês são super mulheres pra mim. Não, sim, nesse contexto tá bacana, mas eu tô dizendo naquele contexto... Quando a pessoa te obriga a ser aquilo, né? Sim, isso. Aí a gente vê que traz um sofrimento, aí a gente vê que tem um peso. Então, se eu não for aquela super, então eu não sou nada. Então, eu não tenho valor, eu não tenho lugar e eu não tenho espaço. Então, tem gente que vem com peso nas palavras, falando, mas você tem que ser uma super mulher, porque você tem que ser guerreira. E às vezes você só tem vontade de deitar em posição fetal e ficar ali por um tempinho, até recobrar, né, o juízo, para poder continuar a luta. Porque é uma luta grande, né? A gente sabe o quão é difícil a gente conseguir fazer tudo o que a gente deseja. Até naquela live que eu estava fazendo hoje de manhã, falando sobre a vontade que as mulheres têm de viajar, e não necessariamente elas precisam ter companhia para isso. A mulher não precisa ter uma companhia para se sentar no restaurante e jantar. Simplesmente ela quer curtir a companhia dela, ela quer pensar na vida dela, num restaurante que ela gosta, comendo uma comida que ela gosta e tendo um tempo para ela. Ela não precisa estar com alguém ali. Quando você entra sozinha no restaurante, a pessoa logo pergunta, vem alguém? Tem companhia? Sabe, já querendo saber se vai esperar outra pessoa. Ou então, se você tá sozinha, né? A mulher passa muito por isso, tá sozinha, e aí a pessoa quer vir e ainda quer te cantar, né? Como se você estivesse disponível. E às vezes você tá sozinho e você não tá disponível, porque você não quer. Eu tô num relacionamento sério comigo mesma. E eu sempre fui Você sabe que ontem aquela novela das 8, eu nem lembrava mais dessa novela,
que aquela menina casa com ela mesma no final. Isso! Gente, Eu eu vi. fiquei assim, como é que bateu justamente na Semana das Mulheres o final daquela novela? E E ela tem casa com também, ela no final, né? eu E a vi gente Muito ontem, vi legal. deveria casar com também. a gente todos os dias, né? De falar assim, não, eu vou Pois casar é. comigo, eu vou fazer tudo por mim, eu vou cuidar de mim também. Tem que Não estou ser. dizendo que a gente não precise do outro, que a gente também não tenha que ter família e filhos. Mas é importante a gente não se anular enquanto mulher, porque a gente vê na nossa história a anulação da gente o tempo todo. Porque a nossa história anulou a gente enquanto mulher. A gente não teve voz, a gente foi calada, a gente foi silenciada esses anos todos. Então, a gente precisa entender que não é naquela condição que a gente não precisa do outro, é naquela condição que eu estou comigo e escolho estar com o outro, e escolho fazer parte da vida do outro. Eu quero estar com o outro e não necessitando do outro. Isso que é Sim. importante. E estava vendo também que na mesma. Eu vi esse capítulo ontem, né? Da menina casando com ela mesma, dizendo que ela não precisava de ninguém para ser feliz. Nessa mesma novela, ontem teve uma cena em que a outra personagem, que era daquela Iris Valverde, que fazia a Ritinha, ela falava para os dois caras lá que já foram casados com ela: Eu gosto muito de vocês dois, mas eu gosto É, muito mais de mim. Eu achei muito exatamente. interessante. E Ela ela falava que seguiu ela não é primeiro. besta, né? Ela falava, não sou besta, eu É. gosto mais de mim. E às vezes é isso, a gente não é besta, a gente gosta muito da gente. Mas até para gostar do outro, de verdade, sinceramente, a gente tem que gostar primeiro da gente. Porque quando a gente gosta mais do outro do que da gente, parece que a gente está usando alguma coisa para tapar um buraco, Uhum. sabe? Tapar um vazio que você tem. Uhum. E não acho que seja uma relação válida você usar alguém como um tapa-buraco para um vazio que você tenha. Então você tem que se amar primeiro, ser completo primeiro, porque aí você consegue se doar para o outro e amar o outro como ele deve ser amado, né? Não como uma razão de vida ou morte, mas como alguém que você não precisa ficar, alguém que você deseja ficar. Você fica porque você Não como quer, não carência, porque né? aí você fica muito preso na pessoa. Às vezes a pessoa te faz mal e você não separa porque você precisa, aquela relação fica meio doentia. E quando você É, está bem isso que eu ia consigo falar. mesmo, você consegue se amar e ficar com o outro somente porque você deseja. Você está bem sozinha, mas o outro te completa. Você não ele não é uma parte sua que se ele resolver te deixar, você vai morrer. Não, é alguém que você deseja, uma relação saudável tem que ser assim, né, Gia? Né, Cris? Precisa. Precisa ser assim, gente. A carência e a dependência, ela vem quando a gente acha que o outro precisa suprir a nossa necessidade, que o outro vai me realizar, o outro vai me preencher. E na realidade, é eu que já estou preenchida, eu já estou cheia e eu escolho compartilhar com o outro, assim como ele vai escolher compartilhar comigo. A gente vai construir uma vida junto, mas eu não tenho a obrigação de fazer ele feliz e nem ele me fazer feliz. A gente vai ser feliz juntos, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, e a gente vai fazer com que essa relação perdure pelo fato de todo momento a gente estar investindo. É como se fosse um jardim, né? A gente vai lá todos os dias, cuida, rega, a gente tira algumas coisas que não tá legal, a gente conversa, a gente vai podando, a gente vai dizendo para o outro que a gente gosta, o que a gente não gosta. É preciso ter o diálogo nas relações. A gente não pode vir com aquela, mais uma DR, vai reclamar de mais alguma coisa. A gente precisa ajustar a relação. E ela só acaba se a gente não tem esse diálogo, se a gente não vai consertando as coisas que não estão ajustadas, que não estão legais. E a gente Tem que ser precisa. sincero, né? Sim, e saber também que qualquer relacionamento a gente precisa acordar o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente espera. Porque depois a gente tá lá, mas você não era assim, depois você não era assado. E aí a gente fala, mas na realidade, o que a gente queria construir junto? O que a gente queria da nossa relação? E sempre lembrando, a gente não manda no outro, o outro não manda na gente. Então, porque às vezes a gente vê algumas relações em que ou o homem ou a mulher acha que tem que mandar no outro, o outro precisa fazer aquilo que ele quer.
que o outro quer. E na realidade não é isso. A gente precisa entender que ele vai fazer se ele quiser e eu vou fazer se eu quiser também. Mas eu escolho fazer porque é melhor para a família. Eu escolho fazer porque é melhor para o nosso relacionamento. Mas não porque você mandou e não porque você cobrou. Porque a gente tem direito de escolha. E a gente pode decidir fazer ou não, querer ou não. Mas também, consequência disso, a gente vai ter as outras situações que vêm do outro, né? Que o outro também não vai gostar disso. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, ter empatia. Relacionamento é um investimento que a gente está sempre se doando, sempre investindo, mas a gente tem que entender que a responsabilidade é de todos. A responsabilidade para que um relacionamento dê certo não é só de um lado, nem é só do outro, é das duas partes. Então, tudo só vai para frente ou vai chegar no lugar que a gente quer se a gente for junto, se a gente investir junto, se a gente construir alguma coisa junto. E não responsabilizando o outro, né? Porque às vezes o culpado da relação sempre é o outro, né? É o outro que não fazia o que a gente queria, era o outro que não dava amor que eu queria, não era o outro que não lavava a louça quando eu mandava, é o outro que não queria fazer isso ou aquilo. E na realidade, a gente precisa entender, né, que uma relação é feita de pessoas maduras. E pessoas maduras sabem se relacionar. Pessoas maduras sabem conversar. Pessoas maduras sabem entender o lado do outro. Casamento não é para criança, né? Criança não casa. Então, da gente entender que relacionamento é para pessoas emocionalmente desequilibradas e pessoas maduras, que vão estar abertos para poder ir ajustando a relação a cada momento. E que vai ouvir e vai saber ouvir. Igual que a gente estava falando da inteligência emocional. Até no casamento, nas relações precisa. A gente precisa ter essa inteligência para a gente poder construir bons relacionamentos. E para a gente também... Meninas, já está acabando? vocês não vão acreditar que faltam 15 minutos. Ai, olha, é tão gostoso fazer Passou live assim, com rápido. pessoas que a gente gosta, que passa rápido, né? Não, eu olhei aqui por curiosidade, que eu achei que faltava bem mais. Já são 7h49. Mas Deixa eu aproveitar queria... então para falar rapidinho. Deixa eu só Primeiro, pra levantar o agradecer- último tabu. Levantar o último tabu pra gente comentar antes de ir embora. Que é sobre aquele estereótipo de mulher que tem que ser magra, que tem que ser, ou então, hoje em dia, malhada. A gente falar um pouquinho disso na cabeça das mulheres. Fala, Cris. Então, é só para agradecer o pessoal que está comentando aqui. A graduanda em turismo falou que está muito feliz de participar da live, que ela acha que são falas muito necessárias, né? E que tá muito legal. Ela está muito grata de ter participado disso, que o papo tá maravilhoso. Ficamos meu felizes coraçãozinho, em Também ó. mandando contribuir. vibrações aí. Estamos felizes de contribuir e fazer, né, com que a gente reflita sobre tudo isso. Porque a gente traz coisas de lá de trás, de coisas que a gente vê até as mulheres, às vezes, com essa fala também preconceituosa, de querer ditar o nosso lugar. Quantas vezes, né, a gente não vivencia situações assim, quando a gente escuta de uma própria mulher muitas das coisas que a gente escuta Sim. dos homens, ou então da sociedade em geral. Então, da gente pensar também se a gente em algum momento não teve essa fala, se em alguns momentos a gente também não falou, nossa, engordou, nossa, não vai malhar não, não vai fechar a boca não, onde você vai parar? E da gente saber, gente, é o nosso corpo, se a gente está magra, se a gente engordou ou não diz respeito a ninguém. Diz respeito a nós mesmos. E hoje em dia isso está até mais trabalhado, porque até modelo plus size a gente tem agora. A gente tem as campanhas de beleza com tipos de mulheres diferentes, né? Porque nós somos completamente diferentes. Uma é mais gordinha, outra é menos gordinha. Uma é mais altinha, outra é menos altinha. Cara, a beleza está em todos os lugares. Porque, na verdade, beleza tem que ser o coração e uma mente limpinha. Aquela pessoa clara, aquela pessoa, sabe, paciente, com amor ao próximo. Isso é uma pessoa bonita. Fora isso, são só jeitos. Porque às vezes a pessoa não gosta de uma coisa, não quer dizer que a outra não vai gostar. Né? Não é porque um fala assim, mulher baixa não é legal. Gente, tem outra pessoa que ama mulher baixa.
Ah, mulher alta não é legal, mas tem aquela outra pessoa que ama a mulher alta. Então, quem somos nós para julgar se a pessoa é bonita ou não do jeito que ela é? Ela só tem que se sentir assim, entendeu? Por isso que essas campanhas, eu acho que são até muito importantes de mostrar, hoje em dia, a diversidade que nós temos entre as mulheres. Né? Hoje em dia tem as modelos plus size, tem as pessoas mais baixinhas que conseguem ser modelo fotográfico, não precisa ser de passarela, não precisa ser a Gisele Bündchen para ser aceita, para se achar bonita, se achar maravilhosa. Ela é bonita e maravilhosa? Ela é. Ela é porque ela procurou ser. Porque quantas vezes a gente vê aquele termo, né? Por fora é bela viola, por dentro pão bolorento. Né? A pessoa sendo linda por dentro, ela vai se transformando, vai criando flores em volta dela, uma aura de alegria, de energia, que qualquer coisa é bonita. Agora, se você não for uma pessoa boa, aí sim, eu acho que é uma pessoa feia, desculpa. Né? A minha sinceridade. Mas... Ou então beleza também é ter autoestima, né? Sim. A gente vê beleza com coisa muito externa, né? Corpo magro, corpo malhado, perfeito, cabelo assim, tem que ter o nariz dessa forma, eu tenho que ser perfeita fisicamente. Só que a beleza, a gente tem que entender que ela é de dentro, é a nossa autoestima, é a nossa segurança. A gente vê as mulheres, opera nariz e põe boca, e puxa aqui, pra lá não sei pra onde, e coloca silicone. Quantas mulheres morrem na mesa de operação querendo atingir um patamar de perfeição que a sociedade impõe para ela, e que, na verdade, ela é bonita por ser ela mesma, por ser diferente dos outros. Quanto mais diferente você é, mais beleza você traz, mais beleza você agrega. Agora, se virar todo mundo um robozinho, né, todo mundo com uma boca de Angelina Jolie, com aquele olho puxadão, Gente, quem gosta de fazer, beleza, mas tem que estar ciente que você não é obrigada. Você não precisa. Você quer fazer, tem vontade de colocar silicone, tem vontade de colocar boca, você põe se você estiver feliz. Mas não é uma obrigação. Não é uma coisa que, se você não tiver isso, você não é bonita, você não vai ser aceita. Isso. Não por imposição. Nada por imposição, gente. Pelo amor de Deus. É uma coisa que eu fico até chocada quando a gente vê na televisão, fulana... Normalmente a gente vê mais das atrizes, né? Porque elas ficam... tem mais exposição na mídia. Falando, fiz lipo, fiz isso, fiz aquilo. Se elas estão felizes, ok. Mas e aquelas mulheres que às vezes não têm dinheiro, ficam sofrendo horrores porque não tem o poder aquisitivo para fazer aquela operação, porque ela colocou na cabeça que a fulana só é bonita porque fez aquela operação. E quantas mulheres juntam esse dinheiro para fazer a operação e acabam morrendo na mesa porque fizeram de qualquer jeito, em qualquer lugar, porque já que não tinham dinheiro, acabaram procurando um lugar mais barato, a pessoa não estava preparada, e acaba sofrendo consequências maiores, deixando a família, deixando os amigos, por causa da sociedade impor tanto essa beleza perfeita. Né? Ou então, esse estereótipo. Gil, tem uma situação também que é comum de os maridos também obrigarem as esposas a fazerem operação plástica, de ir para academia, de ficarem maravilhosas, lindas, porque eles querem uma mulher bela, recatada e do lado deles, da gente também tirar todo esse olhar em relação ao homem, dele enxergar que a mulher tem que ocupar esse lugar. A gente não tem que ser obrigada a fazer operação plástica, a gente não tem que ser obrigada a ir para academia, ou até mesmo de ouvir até do próprio companheiro ou de namorado, você está engordando um pouquinho, você não pode comer, você tem que fazer dieta. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu lembro o caso quando eu era muito mais nova, que eu ouvi de um namorado isso, você está engordando. E aí a gente para, e às vezes a gente fica na paranoia. Nossa, eu estou engordando, vou ter que fazer alguma coisa. E você vai para a academia malhar e você fala, caramba, eu não posso engordar. Então, daquele ponto também que a gente acaba ouvindo, que acontece de os homens obrigarem as mulheres a terem um corpo perfeito, de serem perfeitas. A gente não precisa. Quer estar com a gente legal, não quer estar?
Tchau, tchau. Com certeza. E às vezes isso começa até na família. Quando os parentes, naquelas festinhas do Natal, já vem aqueles tios, aquelas tias, ah, você engordou, tá mais gordinha. Já começa a fazer isso na frente das pessoas, acaba virando meio que uma chacota, meio que uma brincadeira que deixa a pessoa desconcertada. E toda vez nas festinhas acontece, a gente vê muito isso. Né? A família fazendo, depois vem no relacionamento a pessoa fazendo a mesma coisa. E a autoestima se cria desde a infância, né? Então, a partir do momento que você fala que a criança não devia estar como ela está, né, já cria, né, nela aquela insegurança. Ela, nossa, mas será que eu não estou bem? Eu já não estou bem assim? Já cria as paranoias, né, Gi? Você já pega muito desses casos de... Isso acontece com mulheres também, geralmente, que desde pequenas não pode comer, você está engordando. E a gente acaba, às vezes, a gente como mães também acaba tendo essa preocupação para a criança não engordar, mas a gente tem que entender também que a gente tem que ter cautela com como a gente fala isso para a criança. Para a gente também não associar como, ninguém vai te querer, ou tem que ser magro para você poder ter o seu lugar, e da gente entender, não, que tem que ser por saúde, é alimentação. Sim. Não é o lugar que você só vai ter se você for magra, se a sua cinturinha for fina. Ou então, com esse negócio da pandemia, né? A gente vê o quanto as pessoas aumentaram muito de peso. As pessoas ficaram psicologicamente abaladas por conta do peso. Tinha gente que, na pandemia eu engordei 10, 5, 6 quilos, 20 quilos. E teve pessoas que ficaram desesperadas por causa dessa cobrança mesmo, e se matando na academia para poder recuperar, porque antes tinha cinturinha fina, porque antes estava muito melhor, e com essa pandemia comeu demais, bebeu demais, e agora está com essa situação toda. Então a gente precisa ter um pouquinho de calma, respira um pouquinho fundo. Se você acha que em relação à sua saúde, ou você também quer se sentir bonita, especial, você precisa emagrecer, você precisa cuidar do seu corpo, cuide, se isso for bom para você. Não porque o outro determina, não porque o outro quer. A gente faz porque a gente quer, porque a gente se sente bem, porque a gente se sente bonita e porque a gente quer estar em dia com a nossa saúde. Não é pelo outro, é para a gente. Com certeza. Cris, tem mais comentários ou perguntas, alguma coisa? Então, só o pessoal comentando, né, a graduanda dizendo que realmente para muitas chamar de gorda nem é xingamento, né? E se alguém chamar ela de gorda, ela nem se ofende. Eu acho que hoje em dia as coisas mudaram um pouco, até porque a gente vê algumas artistas, né, agora que postam foto aparecendo a celulite, que não se incomodam mais com isso. Então, eu acho que ajuda já bastante, né? Eu acho que isso é bem legal. Essa postura, essa nova postura na internet, né? De ser mais real, né? Não tão photoshopada. E agora tem os filtros também do Instagram, né? Para você... Você não precisa fazer cirurgia, gente. Bota um filtro, pronto, acabou. Vai brincando. Um dia tá com o olho colorido, outro dia com o cabelo de outra cor. Vai brincando aí na internet. E aprendemos até a técnica de tirar foto e não aparecer as gordurinhas. Exatamente. Agora, deixa eu comentar uma coisa que a Gisele estava falando aí com relação a você não se podar por causa de outra pessoa, não querer fazer dieta por outra pessoa. E eu já passei por isso com relação ao meu cabelo, né? Eu já ouvi muito que homem gosta de mulher de cabelo liso, então alisa o seu cabelo porque homem não gosta de mulher de cabelo cacheado. E teve uma época que eu alisava o meu cabelo e isso me fazia muito mal. O meu cabelo estava minando, né? Caindo muito. E aí, quando eu resolvi fazer a transição capilar, eu escutei muito de muitas pessoas que você não vai gostar do seu cabelo curto, porque eu fiz o Big Shop, eu cortei o meu cabelo curtinho. E as pessoas falavam, ai, você não vai arrumar ninguém com esse cabelo curto, mas homem não gosta de mulher de cabelo curto, ainda mais cabelo assim, cacheado. Escutei demais isso. E eu bati de frente, não, eu quero meu cabelo cacheado de novo e eu vou fazer o Big Shop e eu vou curtir todas as fases do meu cabelo. Fiz o Big Shop, curti meu cabelo curtinho, aí ele foi crescendo, todas as fases do meu cabelo eu curti, e hoje ele tá aqui, ó.
já está no tamanho que eu quero, ainda vai crescer mais, eu estou feliz da vida, e quem quiser ficar comigo tem que ficar com o meu cabelo do jeito que ele é, na minha essência, do jeito que eu sou. Eu não tenho que alisar cabelo para agradar ninguém, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Com certeza. Gente, a gente já bateu 1 hora de live. Vou pedir para vocês mandarem um recadinho final. E se o povo gostar, só comentar lá no Instagram do Mutatis Instituto os assuntos que você quer conversar, quer que a gente traga para as lives. Agora que a gente está com essa função nova do Instagram, que a gente consegue conversar as 3 ao mesmo tempo, vai ser muito melhor para a gente poder bater esse papo, comentar, contar nossas experiências, ouvir as de vocês e ajudar um pouquinho, né, com esse bate-papo. Temos nossa psicóloga, a nossa jornalista, escritora, né? Em breve vocês vão ver os novos romances da Cristina. Na parte de turismo também, eu sei que tem um pessoal aí que é do turismo, quem precisar de ajuda em qualquer departamento, né, de autoconhecimento, atendimento ao cliente, gestão de equipes, a parte mesmo de procrastinação, foco, determinação. A gente tem um vídeo lá no canal do Mutatis Instituto no YouTube que fala sobre inteligência emocional. A gente começou com ele, a gente fez uma live de apresentação e começou com esse vídeo. A gente vai trazer sempre assuntos novos, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Então é bom vocês acompanharem para vocês poderem estar por dentro, né, dos novos assuntos e poderem se desenvolver junto com a gente. Vamos todos sair do casulo. Então, vou chamar a Cristina para dar o seu recadinho final para a gente. Então, muito obrigada a todos. A Elza Rio PS Júnior. Tá dizendo, a Eusário. Tá um beijo para você. O Eusário, meu professor. Ele foi meu professor na faculdade. Ele tá lá na Holanda. Botou assim, minha querida aluna. Ele tá lá na Holanda agora, mas foi meu professor na faculdade, meu grande amigo. Adoro ele. Beijo, Eusário. Então eu quero agradecer a todo mundo, convidar todo mundo a entrar lá na minha página, Cristina, com 2Ns.Guzmão, para vocês entrarem lá no meu novo romance no Wattpad, vocês poderem dar essa força aí pra gente na leitura. Aí, Gi. Foi um prazer estar mais uma vez fazendo uma live com pessoas maravilhosas. Se vocês tiverem alguma dúvida, querer falar a respeito de algo específico, caso não se sentir à vontade em colocar aqui nas perguntas, pode me chamar lá no meu Instagram, né, @psicóloga Gisele com 2 L's Ferreira. E aí eu vou ter um prazer de poder acolher vocês, conversar, tirar a dúvida de vocês. E é só entrar em contato, pode mandar mensagem. Lá no meu Instagram também tem o meu WhatsApp. Se vocês quiserem mandar mensagem pelo WhatsApp ou quiserem mandar pelo direct, será um prazer conversar com vocês. E deu uma travadinha na Gi? Oi, caiu. É porque a minha caiu. Pensei que tinha caído aí a live. Mas de falar isso. Vai ser um prazer conversar com vocês. E se precisar de alguma coisa, é só entrar em contato aí nas minhas redes sociais. Sou psicóloga clínica, né? Se precisar também de atendimento, será um prazer. É só a gente combinar. E a gente pode conversar um pouquinho, caso esteja passando por alguma situação de depressão, ansiedade, ou enfim, ou até esses questionamentos em relação ao nosso papel de mulher, a desenvolvimento pessoal e tudo que vocês quiserem. É só seguir a gente lá no Mutatis Instituto também, que vai ser um prazer a gente poder ajudar vocês nesse processo de desenvolvimento pessoal. Tá bom? Um beijo! Isso, pessoal. Então, também quero agradecer... Deixa eu só agradecer vocês de coração, meu coraçãozinho para vocês. Muito feliz de vocês estarem com a gente agora à noite, sábado à noite, nessa live, tendo essa reflexão, né, sobre a vida, cobranças e escolhas das mulheres nesse mês tão importante. Que mês da mulher e de todo mundo é todo dia, mas a gente tirou esse mês de março, né, para poder refletir a mais sobre essas questões relacionadas a nossa vida, nossas escolhas e o preço que a gente tem que pagar por elas. E eu agradeço muito vocês. Quem quiser saber mais um pouco sobre turismo, viagens, dicas, parte técnica, é lá no @eurespiroturismo.
e canal do YouTube, Eu Respiro Turismo também. Mas para desenvolvimento pessoal, procura a gente no Mutatis Instituto, no YouTube e no Instagram. Deixa um recadinho pra gente, é só avisar com quem que você quer falar. Se não lembrar ainda do nosso nome, eu sou a Gilmara, Gisele psicóloga, Cristina jornalista, escritora. É só botar o nosso nome, então falar, eu quero falar com aquela que é psicóloga, que a gente encaminha o seu recado para ela. Tá? As 3 têm acesso, então as 3 vão ver o que vocês estão precisando e a gente vai direcionar para quem melhor te atender. Se precisar de uma social media também, Cristina, é quem está cuidando do nosso Instagram e do nosso canal. A gente está lá para ajudar vocês no que vocês precisarem, é só falar com a gente. Agradeço muito, um grande beijo. Saudações turismólogas para vocês, saudações turísticas para todos. Então, um grande abraço, gente. Vamos fazer nosso print. Todo mundo printando, quem quiser colocar nos seus stories e marcar a gente, ó, vai ser legal. Vamos Manda lá. aí, 1, 2, Cris. 3. 1, 2, 3 e... Foi. Pronto, todo mundo já printou? Agradeço, pessoal, vocês. Um grande beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. Que a gente possa descansar e se reenergizar para recomeçar a semana com força total. Tá bom, pessoal? Grande beijo. Beijo, tchau, tchau.